Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, queridos, a gloriosa paz do Senhor para todos. Que bom, estamos voltando a mais um devocional e isso é muito bom, porque esses devocionais, irmãos, está fazendo muito bem a mim, a Bruno, porque está nos dando mais contato íntimo com a palavra. E eu espero que vocês estejam gostando, façam comentários e nos ajude a levantar esse astral da nossa igreja em prol da nossa EBD, ok? E hoje nós vamos tratar de mais um devocional e referente à quinta aula do livro, a quinta lição do livro de 1 Samuel. E hoje o título, no caso domingo, vai ser da nossa aula a instituição da monarquia em Israel. Queridos, instituir é colocar em prática, é fazer valer um desejo e uma ação. E nesse caso é a monarquia, porque naquele tempo, antes da monarquia, nós tínhamos a teocracia, que era Deus tratando diretamente com o homem. Mas como foi desejo do povo, que Deus trouxesse a possibilidade deles serem conduzidos, tratados por reis, como os outros povos, Então Deus abre esse espaço e lá em Lucas, o tema do nosso devocional é Jesus escolheu os seus discípulos em oração. Por que isso? Por que esse texto? E o texto é Lucas 6, 12 ao 14. Mas por que esse texto? Porque nós vamos tirar algumas lições aqui, irmãos, de como Jesus ele exerceu o seu divino poder, na verdade, de colocar homens diferentes, de vidas diferentes, homens muitas vezes fracos, outros destemidos, mas ele escolheu, porque ele conhecia o coração de todos. E o texto de Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 14 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Versículo 14: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, aí já vou para o versículo 15, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Meus amados, quantas atividades Cristo exerceu no período, veja bem, no período do seu ministério? Quantas? A gente vai tratar disso aí, mas eu queria dizer para você que ele teve que ser confirmado por Deus antes de exercer essa atividade como um Deus. Ele começou a exercer, mas com a prerrogativa de Deus colocar ele, confirmar ele na atividade de um líder espiritual. Porque Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim: então uma voz dos céus disse que para Jesus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem me agrado. Lembra da nossa última devocional? Deus escolheu os seus discípulos em oração. E aí vamos entender algumas atividades que Cristo fez. Ele ensinou por parábolas, ele pregou nas sinagogas, Jesus ensinou no templo,
ensinou a céu aberto, pregou aos espíritos em prisão, salvou muita gente da morte, curou muitos coxos, endemoniados, cegos, com mãos mirradas. Mas houveram ocasiões em que ele esteve afastado em solidão. Ele precisava disso. Pelo menos por 15 vezes, queridos. Nos 4 evangelhos, há referência a essa necessidade de Jesus. Como, por exemplo, Mateus 15, 29 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se afastou e se assentou. Também no texto da nossa devocional Lucas 6,12, ele está se afastando e fica sozinho. Já os versículos 13 e 14, temos a escolha de Deus para a implantação do apostolado. Amados, os apóstolos eram discípulos especiais de Jesus, porque milhares de pessoas o seguiam, mas apenas os 12 foram escolhidos para essa função especial, que seria uma função individual de anunciar o Evangelho, pois lá em Lucas 10:1, Jesus ele escolheu 72 homens para irem 2 a 2 adiante dele a todas as cidades, lugares para onde ele estaria indo mais à frente, como sendo um exército de infantaria, abrindo os caminhos, aplanando, derrubando obstáculos. Queridos, em Lucas 22:30 há uma tarefa, presta atenção, instituída por Cristo aos 12 apóstolos, que eles iriam, presta atenção, comer e beber à minha mesa. Isso é Jesus falando. Porque nesse contexto havia um desejo de supremacia, de um superar o outro, não é? Isso ainda existe hoje, mas Jesus ele diz aqui: vocês irão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quero que você entenda que Cristo não usou sozinho o direito de governar. Ele deu o direito de governo também aos apóstolos. Estamos diante aqui, irmãos, da nova comunidade do povo de Deus. Jesus os chama de apóstolos, isso é, aquele que o representa, que tem a autoridade para anunciar a mensagem do reino e expulsar demônios. Qual é o foco principal deste devocional? É a vida de oração do nosso Senhor. Jesus, ele nos indicou pelo menos 10 caminhos. Eu vou pontuar 3 desses 10. Sobre como atingir uma oração eficaz. Ele orou bem cedo. Preste atenção. Começar do dia é tão importante para a gente, né? Muitas pessoas dizem que na Bíblia diz assim: orar pela madrugada é melhor que a fila é menor. Olha, isso é conversa, isso tem na Bíblia não, viu? Mas é importante entender que Deus é onisciente e onipresente em todo e qualquer momento. Então, isso, quem pensa assim, está tirando 2 dos atributos de Deus, que é a onisciência e a onipresença. Tá? Porque o texto diz assim, Mateus 1,35, ele se levantou à alta madrugada, se afastou para um lugar deserto e orou. Lá em Isaías 54, meu irmão, olha o que Isaías diz, porque Isaías, como a gente viu no nosso culto de domingo, era uma pessoa que tinha uma intimidade muito intensa com Deus. E ele diz assim, olha só, Isaías 54, Isaías era despertado todas as manhãs para que ele ouvisse como os eruditos. Eruditos eram aqueles homens, né, sábios que escreviam
que tinha a ciência da escrita, né? A interpretação do que Deus dizia para colocar numa condição que nós podemos entender. A segunda perspectiva do caminho ele orou em momentos especiais. Lucas capítulo 9, aleluia, versículo 28 e 29, preste atenção, ele vai nos mostrar a ação de Jesus no momento especial em que ele ora na cura do endemoniado. E a terceira possibilidade do caminho está em Lucas 23:16 e também em Lucas 3:21, porque vai dizer aqui, na verdade, Lucas 3:21 primeiro e depois Lucas 23:46, porque foi a primeira atitude de Deus, de Jesus como Messias no seu ministério, Lucas 3:21, e a última, Lucas 23:46. A primeira e a última coisa que sabemos da obra do Senhor é sua oração. Porque Lucas 3:21 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Aí no último momento do seu ministério, da sua vida, Lucas 23:46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disto, ele expirou. Queridos, é muito importante. Nós estamos falando sempre sobre oração, sobre a importância de nós estarmos vivendo um momento de intimidade com Deus, exercendo nosso ministério sacerdotal. Eu quero que você aplique isso na sua vida. E durante essa semana, ore pela EBD, ore pelas dificuldades que você passa, que a igreja passa, ore pelos pastores, ó Jesus, ore também pela saúde das pessoas. Muitas pessoas estão doentes nesse tempo. Que Deus te abençoe e te guarde, e Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, meu irmão, e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.